Olá, sejam bem-vindos ao canal Co-Crie Meu Mundo. Eu sou o Fábio Cazu e hoje eu vou falar um assunto que está muito vigente no mundo da espiritualidade, que é a transição planetária. Eu não sou a pessoa mais especialista para falar da transição planetária, mas a minha vivência de ter vivido por muitos anos estudando religiões e estudando o ateísmo, eu fui ateu por muitos anos, né? E hoje eu estar experienciando de uns 2 anos para cá, experienciando a espiritualidade de uma forma muito consciente, muito com os pés no chão, eu percebo que muitos já vêm se falando ao longo dos tempos sobre essa tal transição planetária, tá? E eu fazendo pesquisas sobre o que é a transição planetária, sim, dá para entender. Tem muita gente boa falando sobre isso, muita gente importante falando sobre transição planetária, pessoas com quem a gente aprende todos os dias, tem muita gente boa na internet hoje, tá? E por que eu decidi fazer esse vídeo? Para simplificar. Porque eu percebo que as pessoas ainda não entendem o que de fato vai mudar na vida dessas pessoas. Tem pessoas que estão achando que a transição planetária ela está condicionada só ao plano etéreo, sabe? O outro lado, que só vai funcionar numa outra dimensão quando nós desencarnarmos, e que isso não efetivamente não está acontecendo na Terra, só que existem fenômenos que as pessoas estão deixando de perceber. Bom, o que me motivou a fazer esse vídeo é justamente essa necessidade, desculpa os barulhos, tá, gente? Essa necessidade de resumir para vocês, da forma como foi resumido para mim, como a minha espiritualidade, as minhas entidades me intuíram a fazer essa pesquisa e condensar num vídeo mais fácil de você entender o que de fato a transição planetária vai influenciar no seu dia a dia. É essa a questão. Porque do ponto de vista de quando a gente desencarnar, tudo bem, a gente já sabe mais ou menos, tá? Mas quais são os sinais? O que está acontecendo no mundo que dá para a gente perceber que estamos vivendo na transição planetária? Eu separei alguns tópicos aqui no meu computador, feito com pesquisas, com leituras, com inteligências artificiais, para a gente fazer um apanhado do que é dito e, assim, condensar para vocês e a gente bater esse papo, tá? A primeira é a sensação de que tudo está acelerando. Essa é uma das sensações que a humanidade vem passando. A gente sente que as coisas, o ano passa rápido, as horas passam rápidos, as relações passam muito rápidas. Então, assim, a minha filha de 8 anos de idade, 9 anos, ela sente. Fala, pai, tá passando muito rápido. É diferente da minha infância. Eu tenho 51 anos, quando eu tinha a idade dela, parece que o tempo não passava, parece que, sabe, gente, o ano letivo demora para passar, as férias demoram para chegar, final de semana demora para chegar. Essa sensação era horrível. Aquela necessidade de ser adulto logo, você lembra disso? Muita gente vai lembrar disso. Ai, que vontade de ser adulto, eu queria ser adulto. Hoje em dia, minha filha chora porque ela quer voltar a ser criança. E eu tenho visto isso acontecendo. Então, não é só uma impressão. Então, a questão da sensação de que tudo está sendo acelerado. Né? As relações acabam rápido, as pessoas são imediatistas, né? Eu tenho um problema no meu relacionamento, a primeira coisa que eu faço já termina. Vamos trocar, igual troca de roupa, troca de lâmpada, igual troca de pneu. Aliás, troca mais fácil de parceiros e parceiras do que troca de pneu, né? Então, gente, a sensação de que isso tudo está acelerando, esse é o ponto 1. Então você vê as relações se acabando rápido, as verdades vêm à tona. Gente, o que a gente tem visto de grandes líderes mundiais expondo os seus desejos mais sombrios de tomar áreas, tomar povos, de acabar com coisas, de anexar aquilo outro, as pessoas brigando, as verdades estão vindo à tona. É só ver os escândalos nos jornais, escândalos de corrupção na cara dura, de pessoas que vocês sabiam que iam cometer isso, mas que diziam, não, era tudo intriga de oposição, mas está acontecendo. E o pior de tudo é a relação promíscua que você vê entre religião, política e poder. Esse é que é o mais nojento. Aqueles que dizem que tem a palavra que leva amor, afeto, que usam de técnicas de neurolinguística, né, com músicas que sobem um tom, que te arrepiam, com batidas, com frases de efeito, todos eles envolvidos com relações promíscuas, com orgias sexuais, com dinheiro, poder. Então as verdades estão sendo expostas. O problema é que nem todo mundo está aceitando isso. Você vai ver as bolhas. Esse é um assunto que a gente vai falar aqui, um dos sinais, tá? Então as verdades vêm à tona e as mentiras duram pouco. As mentiras duram pouco. Antigamente, para ver um escândalo de alguma coisa, nossa, demorava anos. Olha esse caso nos Estados Unidos, eu não posso falar o nome aqui talvez, né? Epstein. Quantos anos demorou para hoje, só hoje, tá vindo à tona? Coisa que, se não fosse essa energia da transição planetária, não estaria à tona hoje, sabendo com milhares
de páginas de documentos e e-mails comprometedores, vídeos. Então essas verdades que vêm à tona, essas mentiras que duram pouco, vai ser mais corriqueiro agora. As máscaras vão cair, já estão caindo para muitos aí, tá? Essas situações mal resolvidas também, tá explodindo tudo. Então é como se a lei de causa e efeito ela estivesse atuando mais rápido. Então, assim, o resumo do ponto 1 que eu estou trazendo para você. Na prática, não dá mais para viver no automático, gente. Escondendo sujeiras. A sujeira não vai dar mais para esconder. E vocês estão percebendo isso. Então, as sujeiras vão aparecer, quer queira ou quer não. Numa escala global, numa escala continental de um país, ou dentro da tua casa. As verdades, as sujeiras, as máscaras das pessoas vão cair, que faz parte da transição planetária. Calma que tem mais coisa, gente. Ponto 2. Conflitos internos ficam mais intensos. Muita gente relata. Ansiedade sem motivo claro. Gente, eu tenho vivido isso, minha família tem vivido isso. Sabe aquelas ansiedades, tipo, nossa, eu preciso fazer, eu não tô cabendo dentro de mim, eu preciso fazer alguma coisa, algo tá acontecendo que tá me deixando... Só um pouquinho, Luiz. Algo que tá me mexendo aflito. Essa necessidade de fazer alguma coisa e às vezes a gente não sabe o que. É necessidade de mudança, né, gente? Essa necessidade de mudança. Ansiedade sem motivo claro. Sensação de não pertencer, sabe? A vontade de mudar. Nossa, por que você quer mudar? Não sei, eu preciso mudar daqui. Eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de apartamento, eu preciso mudar de cidade, de país. E de repente você muda e não é aquilo e fica naquele ciclo de eu preciso mudar, preciso mudar. Sim, quem está sentindo esses sintomas vai se identificar com a transição planetária e vai estar atento. Gente, eu não estou falando de arrebatamento, tal qual o cristianismo, algumas vertentes creem, não é isso. Aliás, eu não estou aqui para falar de religião, tá, gente? Eu sei que vai ter haters aí que vai tentar falar M na minha... Mas porque faz parte, tá? Eu não estou querendo aqui desdizer tudo que é dito por grandes líderes, pensadores religiosos, não, eu admiro todos eles. Mas a minha percepção, ela é para jogar para você e falar assim, o que eu estou falando é verdade? Ou não. É você que vai dizer, você que vai sentir. Não é confrontar com o que o outro diz. Não. É para você pegar o que eu tô dizendo e falar assim, olha, isso que você tá falando, você tem razão. Eu tô sentindo isso. Não, você tem razão, sim. É esse critério. É pelo conteúdo que você vai saber se faz sentido, se é verdade ou se não é. Então, esses conflitos internos no ponto 2 aqui, ansiedade sem motivo claro, sensação de não pertencer, questionamento sobre trabalho, casamento, propósito. O que eu tô fazendo, gente? Quantas vezes pessoas não estão mudando de profissão? Do nada. Nossa, eu conheço uma galera. Gente, eu sou tarólogo, eu atendo pessoas. De uma certa forma, eu também sou um terapeuta, meio que sem querer. E eu gosto de comportamento humano. E eu percebo pessoas que terminam a faculdade e não se encontram na sua profissão. Foi uma passagem. De repente, elas estão voltadas para terapias holísticas, para leituras oraculares. Né? Enfim, elas não se encontram naquilo que já foi outrora um desejo muito grande da família. Elas têm isso também, né? Ah, eu fui médico porque meu avô era médico, minha mãe e meu pai eram médicos, eu fiz medicina e tal. São as frustrações ou medo de frustração das nossas famílias que projetam na gente essa necessidade de ser algo que eles gostariam que nós fôssemos. Então esse cansaço mental também é uma outra coisa. Cansaço mental e espiritual. Gente, sabe aquele cansaço? Eu não aguento mais ajoelhar e ficar rezando e dizendo que eu sou uma M, que eu sou pecador, que eu sou inferior, que eu sou imperfeito, que eu sou isso, que eu preciso me humilhar. Gente, chega de se humilhar. Nada contra, não estou falando de religião, de novo. Estou falando de dignidade humana, de você olhar e falar assim, não, eu tenho a minha espiritualidade dentro de mim, eu tenho a centelha divina, eu tenho o meu propósito. Então assim, eu vejo esse cansaço mental, as pessoas estão cansadas mentalmente. Pode dormir o quanto for, acorda, cansaço mental, aí você fica... Eu sofro isso. Essa gagueira, sabe, mental, de falar, o que eu ia falar mesmo? A palavra não sai. Você fica ali, tal. Você fala, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa. Então esses conflitos internos ficam mais intensos no ponto 2 aqui. Então, segundo essa visão, é porque a alma está sendo alinhada, né? Ela está sendo empurrada para evoluir. Sim, existe... Para quem tem essa tendência de passar para a transição, ela vai sentir essa necessidade de evoluir, entendeu? Por isso essas sensações, tá certo? Então na prática você não consegue mais ser quem você é. Entendi. Olha, eu vivi durante o ateísmo durante muitos anos e estava bem. E olha, eu continuo elogiando os ateus. Ateus não militantes, tá? Porque o ateu militante ele é tão chato quanto qualquer crente. E que eu respeito também muito a fé das pessoas. Eu só não respeito quem não respeita as minhas escolhas. Eu só não respeito quem não respeita a fé das outras pessoas. Então, se você se enquadra nessa situação, esse vídeo não é pra você, tá?
É para quem está querendo buscar mesmo do que efetivamente está causando nas pessoas no seu dia a dia a transição planetária. Então, assim, os conflitos internos é a parte 2, do qual a gente não consegue mais ser quem a gente é. Terceiro, queda de estruturas antigas, crises institucionais, escândalos aparecendo, que está relacionado com as verdades, as máscaras caindo. Então você vê crises institucionais, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, nossa, o que está acontecendo lá? As pessoas têm americano sendo... Eu não sou partidário de ninguém, gente, eu não sigo bolhas ideológicas, e aqui não cola. Ideológica, você é de direita, você é de esquerda, eu sou eu. Sempre fui. Tenho os meus valores, sou bem casado. Primeiro, a saúde mental e emocional dos meus filhos, da minha esposa, cuido do meu lar. Mas isso é do patriarcado judaico. Eu não quero saber de onde vem. São valores que são bons, entendeu? E eu pego pra mim. Então não cola aqui no meu vídeo querer fazer proselitismo político de A ou B ou C. Aqui não cola. Essa bolha, aliás, esse vídeo é para quem tá querendo sumir dessa bolha. Essa bolha é pensamento binário de que, se você não pertence a A, é sinal que você só pode pertencer a B. Não, eu não sou nem A nem B. Não pode. Se você não... mas eu gosto de algumas coisas do A e gosto de algumas coisas do B. Não, então, se você gosta de algumas coisas do A, sinal que você é do A, então. Não sou do A. Então, essa coisa de crises institucionais, gente, olha só quantos escândalos no nosso poder judiciário, no nosso poder político, no nosso meio religioso, quantas lideranças, quantos nomes estão sendo jogados na lama, que fizeram bem para a humanidade com o evangelho, com pregação, com suas pregações. Foi tudo deturpado, virou marca. A religião virou marca, virou negócio, balcão de negócios. Qualquer político quer ter um rebanho ali dentro de denominação A, B ou C. Lógico. Para isso eu me batizo, eu faço raspo santo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço circuncisão. Você entende a ganância pelo poder? Então, a queda das estruturas antigas, que são as crises institucionais, é um dos sintomas. Escândalos aparecendo, vai aparecer muito mais rápido. Que nem a Lava Jato. Quanto tempo demorou para aparecer os escândalos? Quanto tempo se arrastou até que acabaram com ela, né? Então... Agora, mais do que nunca, em tempo recorde, tá aparecendo todo mundo. As máscaras estão caindo, gente. O sistema tá falhando. Que sistema que tá falhando? O sistema judiciário, o sistema de saúde, o sistema de justiça em geral, o sistema religioso. Aí tá falha. Polarização social, olha isso. Famílias brigando por causa de time, por causa de político, por causa... ideologia, pelo amor de Deus, gente. Você entende que a sociedade tá doente? E que essa doença tá aflorando? As pessoas estão ficando cada vez mais se atacando? Elas não conseguem refletir mais. É o culto à personalidade acima de qualquer ideologia. Elas pegaram seus valores e jogaram na lata do lixo em prol de abanar para político A, para político B, para político C, ditador A, ditador C. As pessoas jogaram a sua moral, entregaram o cérebro delas para uma ideologia. Enquanto vocês polarizam as bolhas, eles, nas cúpulas, eles são todos amigos. Eles se retroalimentam. Eles estão ligados aos povos das sombras, né? Diretamente. Eu trabalhei na política, gente. Eu sei como é podre lá dentro. Eu não sou santo, não. Ninguém é santo. Mas tem uma hora que você fala assim, para você andar aqui dentro, você tem que se sujar. Tem cara bom? Tem. Pouquíssimos, mas cara bom. Esse bom, um ou outro, faz o trabalho de 20, de 30. Mas todo mundo na frente das redes sociais prega uma coisa, mas por trás pregam outra, né? É só ver o que eles assinam, com quem que eles sentam para conversar, quais acordos de interesse mútuo que eles sentam. Ali são todos amigos, para ferrar com a gente. Então essa queda das estruturas tá acontecendo agora. Essa polarização social tá mais que escancarada. Isso é a separação do joio e do trigo, tá? Para quem é cristão sabe muito bem. Eles vão se declarar. É a sensação do mundo mais caótico, sabe? É o ego, é a manipulação, abuso que começa a ruir. É isso mesmo. Ponto 4 aqui do nosso vídeo. Relações por afinidades energéticas. Isso eu vivo isso todos os meus dias já. Nesses 2 anos que eu tô fazendo essa introspecção sobre a minha espiritualidade, sabe? Laços mantidos só por obrigação estão se rompendo. É isso. Eu vivo um relacionamento abusivo. Não aguento mais. Não dá mais. Me anular, me machucar, me magoar. Só pra manter uma estrutura. Pra que um ou outro se sinta bem. Então... na transição planetária, quem é que vai ficar? Só quem vive parecido, quem respeita a sua evolução, quem cresce junto. Na prática, os círculos se diminuem, que é o que aconteceu comigo. Ou você acha que falar desse tipo de assunto para algumas pessoas que dizem que são amigas minhas,
nossa, já torce o nariz. Ou seja, nunca foram meus amigos. Mas quando eu ligava assim, ó, churrasco na minha casa, picanha, cerveja aqui, tava todo mundo é meu amigo. Quando eu cortei isso, cadê essas pessoas? Pra ligar, pra falar assim, ó, como é que você tá, amigo? Faz tempo que eu não te vejo. Já até ligaram. E aí, vai ter churrasco hoje? Não vai ter mais. Vai ter sim, mas não é rotina mais. Não é prioridade na minha vida. Entende? Então a vibração vai mudando. É como se você pegasse uma linha temporal diferente daquelas pessoas que continuam na mesma. Eu vejo pessoas aí que continuam na mesma. Parece que parou no tempo. Continuam correndo atrás das menininhas da mesma forma. O cara tem 50, 60 anos já. Acha que ainda tá. Vive com a mãe, com o pai até hoje. Não constrói uma casa, não constrói uma família, um lar, não constrói nada. Não estuda, não lê um livro. Então quando você decide se afastar, não porque você se sente melhor, não porque você acha que aquela pessoa não seja boa, não, porque aquela pessoa não quer saber do que você quer saber. E tá tudo bem, eu respeito isso, devemos respeitar, mas essa pessoa não tem mais o que fazer com você, porque o teu papo agora é o quê? Família, é Deus, é a espiritualidade, é tentar mudar a sociedade de alguma forma. Eu aposto muito na teoria do centésimo macaco, sabe? Eu saio pra caminhar quase todos os dias aqui perto de casa e eu levo sempre saquinho, porque eu vou recolhendo lixo. Tem pessoas que perguntam, mas, meu, cara, povo porco joga, você vai recolher? Fala assim, tá, uma hora alguém me vê, mesmo que critique, fala assim, nossa, eu vi aquele otário de cabelo branco lá catando lixo dos turistas porcos. Tá, nossa, é mesmo? Tá, só que ele tá sozinho fazendo isso. Mas de repente o outro veio e fala, eu vou fazer também. E de repente a gente tá na teoria do centésimo macaco. Para quem não conhece, procura na internet, a teoria do centésimo macaco. Misteriosamente, se você faz a sua parte, coletivamente isso vai acontecer. É o que tá acontecendo no planeta. É o que tá acontecendo no nosso planeta. Então assim, quem é que vai ficar do teu lado? Quem vibra parecido? Quem respeita a sua evolução? Quem cresce junto? Então o círculo da amizade de vocês que estão vivendo sem saber essa transição planetária vai diminuir. E olha, é limpeza, não sofre não. Não sofre não. Ponto 5 aqui. O corpo reagindo às emoções. Então, assim, muitas pessoas estão sentindo, e isso acontece, sono alterado, sensibilidade a ambientes, cansaço sem causa médica, necessidade de ficar só. A necessidade de ficar só não é ficar na solidão, não, gente. É ter um tempo pra você, com a tua família. Sabe assim, não, desliga o celular. Não, desliga, eu quero ficar... Vamos ver um filme que eleva a nossa moral, nossa vibração, vamos. Então o sono alterado teve um dia aqui inexplicável, gente. Eu, minha esposa e minha filha eu tenho 3 filhos, tá? E ficou minha filha menor aqui, os outros 2 estavam passeando. Nós desmaiamos de sono, cara. Gente, impressionante. Nós acordamos no final da tarde, começando a noite. O que aconteceu? Coletivamente nós passamos por períodos assim de sonolência absurda. Fora que eu acordo cedo, eu gosto de acordar cedo. Que 5, 6 horas da manhã eu tô em pé, entendeu? Mas de vez em quando dá umas bugadas que eu tenho que dormir à tarde. Eu não costumo dormir à tarde porque eu sou elétrico, eu gosto de fazer as coisas. Então, assim, atenção com o corpo. Passamos a 4 aqui. Tá, fala das relações por afinidade energética. Agora 5, o corpo reagindo às emoções. Muitas pessoas sentem sono alterado, sensibilidade a ambientes. Tem ambientes que você não frequenta mais, você não aguenta mais. Tem ambientes familiares que você vai porque você é obrigado, mas tem ambiente, não é o meu caso, tá, gente? Meus familiares estão vendo, eu amo ir na casa da minha sogra, essa energia maravilhosa, na casa da minha cunhada, nossa, é isso. Mas eu sei de pessoas que tem lugares que eu não vou porque não me sinto bem. Ainda mais que eu tô com a minha mediunidade aflorada, eu percebo as coisas, eu sinto as energias de ataque espiritual, eu tô evitando. Não é que eu não saiba me proteger, mas eu percebo quanto eu era usado, eu era sugado por obsessores e não percebia. E entrava na vibe desses caras aí das sombras. Simplesmente. Me sinto muito bem nos ambientes que eu escolhi estar. É opção. Eu não sou preso a dogmas. A minha fé, a minha espiritualidade não está presa em cartilhas, em manuais de como que eu tenho que exercer minha fé. Porque minha fé, a minha espiritualidade vem de dentro. A de todo mundo. Quando você entende que você tem a centelha divina, a conexão com o todo, você... entendi. É porque disseram pra mim que a minha espiritualidade depende de eu frequentar tal lugar e fazer certos tipos de atividades sociais para que aí sim isso. Não, isso não é espiritualidade. É religiosidade, mas espiritualidade é diferente. Então essa necessidade de ficar só é a necessidade de você estar presente consigo mesmo. Porque solidão é falta de pessoas, não é isso? Solidão é falta de pessoas. Você tá ali na solidão, cadê fulano que foi embora, o que se foi? Agora, solitude é presença de si mesmo. É você estar presente com você. Fala assim, nossa, quanto tempo eu não me olho no espelho? Quanto tempo eu não converso comigo mesmo? Com a minha esposa, com meu filho? Com a minha mãe, meu avô, minha avó? Isso é a solitude. Então, necessidade de ficar só é nesse sentido.
Isso aqui, olha, é um senso comum dentro da espiritualidade. É como se o corpo estivesse tentando acompanhar o ajuste vibracional. Sim. Essas sensações faz parte da tua transição. Então, se você está passando por isso, sentindo essas mesmas sensações, você está se adequando à transição planetária. Você tá. Eu conheço gente que não tá nem aí. Fala, não, tá tudo igual. Não tá nem aí com a cor da bandeira. Não tá nem aí com a hora do Brasil, como diria minha mãe antigamente. Ponto 6, vamos lá. Espiritualidade mais prática e menos religiosa. Olha que interessante, acabamos de falar mais ou menos assim. Não é sobre dogma, é sobre consciência, responsabilidade emocional. Não fazer ao outro o que não quer para si. Trabalhar sobre ego, orgulho e controle. Gente, o que mais se fala em religião é controle. Não, seu cabelo não pode ser assim. Não, irmão, irmã, sua conduta não pode ser essa. É cheio de não pode, não pode, não pode, não deve, não deve, não deve. Quando na verdade, e a prática? E a obra? Como é que faz? Não foi o próprio Jesus mesmo que disse que nos últimos tempos muitos viriam em nome dele dizendo, mas Senhor, expulsamos demônios em teu nome, mas Senhor, nós profetizamos. Gente, se Jesus estivesse vivo, como ele já deixou escrito nos evangelhos, olha, não te conheço. Poxa, mas eu curei em teu nome. Não te conheço. Deixou bem claro isso. Alguns vão dizer, você está interpretando. Gente, essa quer a Bíblia é maravilhosa, mas essa quer um livro que você tem infinitas possibilidades de interpretar e usar a seu favor ou a favor de alguém, é a Bíblia. Eu estudei religião há muito tempo, mas não estudei a Bíblia em si, eu estudei os manuscritos, a cópia das cópias dos manuscritos. Códices sinaíticos, códice de Alepo, e depois vem os manuscritos escritos em grego. E quando você percebe, estuda na fonte, você percebe o quanto foi adulterado, quanto tem vírgulas ali que muda todo o sentido das coisas. Aí você fala, foi uma das coisas que me levou ao ateísmo. Então assim, você percebe que não é dogma, é sobre consciência. A responsabilidade emocional é isso, é o que eu causo, o que eu cativo nas pessoas. Eu tenho que ser responsável por ela, não é isso? O Petit Prince, o livro, o Pequeno Príncipe. Tu se tornas eternamente responsável por aquilo que que cativas, uma coisa assim, né? O Pequeno Príncipe fala assim, e é verdade. Como assim eu cativo você, eu te seduzo para ter aquela coisa de você, a tua atenção, a tua paixão, e de repente eu simplesmente te abandono, porque eu já me satisfiz com o que você me deu, com o que eu consegui de você. Então a sociedade está vivendo essa questão dentro da religião, né? Responsabilidade emocional. Tem muitos líderes religiosos que estão pouco ligando se você vai ter o que comer depois que você der o dinheiro lá no púlpito. Não quer saber. Não vai lá perguntar se você está sem gás, está sem luz. E ainda falo para você, qual o tamanho da tua fé? Eu sei porque eu já fui. Quando eu estudei religião, eu fui a campo, não falo. Eu fui lá e vou frequentar várias denominações que eu quero sentir. Eu quero sentir onde está Deus. E eu não vi em nenhum lugar. Eu vi pessoas, empresas. O que menos se fala dentro dessas igrejas é de Jesus. Aliás, é proibido falar de Jesus lá dentro. Quando fala é para alavancar, para poder usar como um gatilho para poder falar de uma outra coisa carnal. Então a espiritualidade na prática é menos religião e mais consciência. Então estão falando de não fazer ao outro o que não quer para si. Quando que eu ia imaginar que isso fosse ser enquadrado numa espiritualidade? Gente, isso teria que ser do ser humano. Porque eu conheço muitos ateus que têm muito mais essas virtudes. Por isso que eu falo para você, se existir um paraíso, existir um julgamento, o ateu verdadeiro que pratica o bem, que eu conheço muito, e procurei ser um deles, falar, esse cara aqui não é bom só porque tem temente a Deus, não. Porque tem muita gente que fala isso. A pessoa que fala pra mim assim, eu sou bom porque eu sou temente a Deus. Então você não é bom, você é hipócrita. Porque na verdade o que você quer é muito mais do que uma Ferrari, muito mais do que bilhões na conta. Você quer a vida eterna, não é isso? Você quer 72 virgens no paraíso. Você quer o paraíso na terra, viver eternamente. Você quer isso, é isso que você quer. É isso. Olha o tamanho do teu ego quando você fala isso. Certa vez um religioso falou assim, você não tem vontade de ir pro paraíso? Eu falei, não tenho vontade de ter vida eterna. Eu tenho vontade de deixar um legado aqui para quem for minha descendência. Eu tenho vontade, sabe do quê? De não levar canalice pro meu túmulo. O que eu posso fazer para ajudar meu próximo? Quer dizer, então que você ajuda? Não quero terreno no céu. Não quero paraíso, não quero ir pro céu. Eu só quero viver a minha vida em paz aqui. Aprender, trabalhar, ensinar, passar o bem pela frente. Eu falei isso para ele e ficou de cara. Como assim você não quer viver eternamente? Não. Você entende? As pessoas perderam a noção. As pessoas se tornaram frias. Quando uma pessoa se salva de um acidente, ela fala assim, graças a Deus eu sobrevivi, meu filho sobreviveu. Pai, peraí, e os outros que morreram?
80 pessoas morreram, a 81ª, que é o teu filho, viveu. Peraí. Não, isso é estatística. Não dá para conceber que um Deus vai escolher porque o teu alecrim dourado tinha que sobreviver. Ali não tinha mães, não tinha pais, não, que morreu, que eram temente a Deus também. Então não jogue nas costas de Deus, porque a interpretação de Deus dessa forma não existe. Essa é uma das formas que revolta a gente. Um Deus canalha que fica selecionando pessoas, dando quitação de carnê de Casas Bahia, dando gol pra fulano, dando disco de ouro pra ciclano, dupla sertaneja. Não é esse Deus. Tem muito. Eu parei de pedir coisas pra Deus quando eu tava prestes a assumir meu ateísmo. Eu falei assim, caramba, tem tanta coisa, tem tanta criança sofrendo abuso nesse momento em que eu estou pedindo certas coisas, por que eu vou pedir algo, sabe, eu não me sentia digno, não. Eu falei, não. Quando eu percebi, falei, não, Deus não funciona dessa forma. Não é. Não é um velhinho sentado dando ordens lá, putaço quando você tá fazendo algo que ele não queira. E agora eu vou te destruir porque você não me ama. Foi essa a minha percepção. Então, assim, esse incômodo da espiritualidade que faz com que você reflita sobre o seu ego, sobre o seu orgulho, sobre o controle das religiões, você tá no caminho da transição. Então, assim, na prática não adianta orar, dizer que vai à missa, dizer que vai ao terreiro, dizer que vai isso, sendo que na verdade quando você sai de lá, você sai falando mal do teu irmão, você vai encher a cara, você vai trair tua esposa, teu marido, não adianta nada. Mas eu cumpro os preceitos, eu cumpro as comidas, eu faço isso, eu faço as novenas, lembre-se, Jesus falou assim, não te conheço, sai de perto de mim. Pra resumir aqui, sabe, um resumo aqui, como era o mundo antes da transição. Então eu tô falando de o que está causando na humanidade a transição planetária, tá, gente? Então se você está sentindo esses sintomas, você está no caminho da transição planetária. Então o resumo da realidade aqui. Antes da transição, a vida dava para empurrar a vida. Empurrava, enrolava, procrastinava. Hoje, a vida está te empurrando. Olha que interessante isso. Antes, as relações eram por dependências, ou seja, eu sou obrigado a viver. Hoje, as relações são por consciência. Eu estou com você porque eu te amo. Eu estou com você porque a gente tem um projeto de vida junto. Nós celebramos isso. Eu te ajudo, você me ajuda. Não é por dependência. Olha aqui, ó. Você não vai trabalhar. Falava para as esposas antigamente, você vai cuidar das crianças. E aquela mulher ficava ali, né, 20, 30, 40 anos, nunca teve acesso a estudo, nunca teve. E quando o marido dava um pé na bunda dela, simplesmente ela aceitava ficar nas condições de sendo a outra por dependência. Olha que crueldade. Então antes o ego que dominava as pessoas e agora o ego está sendo confrontado, está sendo questionado. Olha só o ego. Antes o sofrimento sem entender, ou seja, por que eu estou passando por isso, meu Deus? O que eu fiz de errado? E olha que eu perdi meus pais com 16 anos. Minha mãe tirou sua própria vida e tirou a vida do meu pai. Eu fui viver nas ruas. Esse é um vídeo que eu vou gravar pra vocês, contando a minha história, que hoje eu posso falar. Emocionalmente eu tô curado, depois de 30 anos. 30 não, quase 40 anos. Então assim, e lembrando que minha mãe tirou a própria vida por depressão, porque era uma religiosa extremista, hein? Olha só, o nível de esquizofrenia que tem dentro das igrejas, minha mãe é uma das estatísticas. Ao invés do seu líder falar assim, você precisa de tratamento da medicina? Não, você precisa de orar mais. É isso. Então o ego sendo confrontado, então o sofrimento sem entender antes do tempo da transição, agora as crises com propósito de mudança. Eu estou sentindo a necessidade de mudar. Eu preciso mudar. É você não cabendo mais dentro de você, entendeu? Nessa transição. Antes a espiritualidade era externa, ou seja, onde está a sua espiritualidade? Tá ali no culto. Tá ali na igreja, tá ali no terreiro, tá ali na sinagoga, na mesquita. É só lá que você exercia, mostrava a sua espiritualidade. Agora, a verdadeira espiritualidade é interna. É essa que abre a porta de dentro para fora, gente. Agora você entende que você é Deus também. Porque antes, como ateu, eu olhava os problemas da Terra e falava assim, nossa, ainda bem que Deus não existe, porque olha que Deus canalha, olha o povo ali morrendo de fome, olha a situação de tristeza aqui, de fome, de peste, doença. E quando eu entendi, que me disseram, eu falei assim, olha, Deus está dentro de você, eu falei, primeiro, não é possível. Sim, é a centelha divina. Você faz parte de uma mônada, de uma fonte criadora. Eu falei, é mesmo? Tá. Quer dizer então que quando eu olho alguém passando necessidade, fome, situações, eu aponto o dedo e falo, cadê Deus que não está resolvendo essas coisas na sociedade? Sou eu, Deus? Eu sou o Deus que estou apontando o dedo? Quando na verdade então, eu sou Deus e não estou fazendo a minha parte? Aí vem o choque. Você fala, caraca, como eu sou hipócrita. Eu terceirizando uma responsabilidade que pode ser minha também. Cadê Deus? Peraí, se eu sou Deus, então
Eu estou omitindo? Sim, é você que está sendo o canalha da situação. Em apontar o dedo e não está fazendo nada, você está só criticando. Sentado na tua poltrona com o teu ar-condicionado, a tua TV de 70 polegadas, é isso aí. Então esse incômodo, eu falei, não, tem alguma coisa, não pode ser. Então a espiritualidade é interna, ela é de dentro para fora. E quando você entende que você é co-criador, e por que você fala, por que, Kazu, que você está falando isso? Por várias passagens cristãs. Uma delas, daquela mulher que sangrava, né, passagem de Jesus, ela sangrava por muitos anos. Jesus andando no meio da multidão, né? Essa mulher soube que Jesus estava andando e fazia milagres. Ela correu atrás, lembrando que nessa cultura, né, judaica antiga, a mulher quando está menstruada, ela é impura, ela não pode ficar se misturando com as pessoas, tá? Então ela se sentindo excluída da sociedade porque ela não parava de sangrar, ela rastejando, tocou o manto de Jesus e falou assim, e Jesus falou, quem me tocou? Quem me tocou? Ela, se sentindo envergonhada e humilhada, falou, fui eu, me perdoa por eu ter te tocado, mas é que eu soube que você faz milagres, e eu agora me senti, tô curada. Jesus olhou e falou assim, eu não te curei, a tua fé te curou. Jesus sempre ensinou que você é a centelha divina, ele sempre ensinou que vós sois deuses, que fareis milagres como ele. Não é essa a missão de Jesus? Mostrar, dar exemplo para que as pessoas seguissem ele. Só que as pessoas seguem ele de modo deturpado. É deturpado. Desculpa falar. Sabe, quando eu estudava religião, você pegava o livro do Dr. Bart Ehrman, quando ele fala o que Jesus disse, o que Jesus não disse, você fala assim, caramba, peraí, então eu não estou seguindo Jesus, eu estou seguindo Paulo, porque então a religião devia se chamar não cristianismo, paulinismo, porque eu estou seguindo só o que Paulo disse, e Paulo disse muitas coisas que Jesus não disse, pelo contrário. Você entende o conflito? Não estou falando de religião A ou B, estou falando de escrituras. Que, aliás, eu não quero entrar nesse assunto, não. Exegese, hermenêutica, eu adoro, amo, mas aí o debate é grande, aí vocês vão ter que me engolir. Eu não quero mais entrar em conflito, eu tô numa outra vibe, já estudei demais, adoro estudar judaísmo, estudo cabala hoje, estudo magia, sou maçom, estudo esoterismo, sou mestre maçom, desde 2010, então são aí, ó, 16 anos de mestre. Então, e hoje eu leio tarô, eu ajudo pessoas, gente. Você faz ideia do que você ler tarô e as pessoas se falar gratidão por você ter me mostrado uma coisa que eu não estava vendo. Muito obrigado, sabe? Eu tô ajudando pessoas, inclusive nesse vídeo, é o primeiro vídeo do canal, tá bom? Já tá com 40 minutos, nossa, deixa eu terminar aqui pra vocês. Então o resumo da transição gira em torno disso, tá, gente? Se vocês estão percebendo essas sensações, saiba que você está transitando também, tá bom? Agora, o que vem pela frente? O padrão da Terra muda. Os obsessores não vão se sentir mais bem aqui, porque afinal as pessoas vão estar mais civilizadas. No fundo, a gente está falando de pessoas civilizadas, né? Não joga lixo no chão, não faz para os outros o que não quer que faça para você mesmo. Não quer o mal das pessoas, protege a natureza, não agride. Então é isso, gente. Esse é um resumo que eu fiz aqui. Desculpa se eu falei algumas coisas a mais aqui, tá? Mas sobre o que de fato vai trazer para nossas vidas a transição planetária. O que está causando a transição planetária em nossas vidas? É isso. É os sintomas, o que você sente no teu dia a dia, a tua volta, e o planeta também. O planeta mudando de vibração, as pessoas que fazem mal não se sentirão mais bem aqui. Elas vão se resumir aos redutos dela até que elas não estejam mais, tá bom? E obsessores também não se sentirão mais bem atacando vocês, a nós. Agora, quem está na escala de Maslow, degrau 1 e 2, sinto muito, vai ficar. Que está só preocupado com, né, fazer amor, churrasquinho na laje, zoeira, bebedeira, que não tá preocupado com outras coisas. Lembrando, gente, você tem que cuidar do teu negócio, você tem que prosperar, você tem que ganhar dinheiro, pode ficar rico, não tem problema nenhum, deve, mas não esqueça do espiritual, tá certo, gente? Gente, muito obrigado por vocês terem me ouvido até agora. Quem puder, curta, compartilhe, se aparecer um botãozinho hypar aí, dá uma força pra mim. Eu tenho um outro canal de tarô lá, que chama-se Meu Mundo Tarô. Por favor, siga a gente lá também, tem leituras fantásticas de tarô para os signos, e lá eu faço canalizações também nas minhas leituras, tá? Minha leitura sempre leva uma mensagem da espiritualidade para vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.